Amados e amadas, em primeiro lugar quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês de novo e a vocês pelo carinho. Obrigado. Amados e amadas, no Evangelho de hoje, o apóstolo Mateus nos mostra a compaixão de Jesus, quando diz: naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, temos aqui um evangelho muito interessante. Jesus sabe da morte de João Batista. Ele sente a morte de João Batista. Então resolve ir para um lugar deserto e afastado, para ali ficar refletindo, orando. Mas as multidões sabem que Jesus partiu e vão atrás de Jesus, mas a pé, enquanto Jesus está no barco. Quando Jesus chega no lugar que ele sai, ele vê aquela multidão grande. Ele tem compaixão, porque naquela multidão também tinha doentes, pessoas doentes. E com compaixão ele vai curar aqueles que estão doentes, vai restaurar a saúde a eles, vai dar a eles um alimento espiritual, a cura, vai restaurar a autoestima daqueles que estão doentes, a esperança, e vai proporcionar a cura para aqueles que creem, e aumentar a fé daqueles que observam isso, e assim fortalece e aumenta mais a sua fé, permitindo assim que as obras sejam feitas. Jesus alimenta no primeiro momento essa multidão. Mais tarde, os discípulos chamam Jesus e falam: tem que ir embora, não tem comida para todo mundo aqui, eles têm que ir para a cidade comprar comida. Jesus disse: não. E Jesus diz essa frase muito importante, que diz: dá-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, ele conclama os discípulos para alimentar aquela multidão. Mas os discípulos dizem: só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus pega, ergue os olhos para o céu e dá a bênção, abençoa aqueles pães, aqueles peixes. E com isso, partilhando, ele alimenta toda a multidão. Ou seja, Jesus chama os discípulos e diz a eles: vocês mesmos podem dar a eles o que comer. Porque não é só o alimento físico, a comida. Tem que dar a esperança, a fé, compartilhar o seu amor próprio, o seu para com o próximo. Dar uma autoestima. Nós, amados e amadas, somos esses discípulos de outrora, nós somos discípulos de hoje. Somos chamados para dar alimento àqueles que têm fome, dar um conforto àqueles que estão doentes. Isso que Jesus diz com essas frases: dá-lhe vós mesmos de comer. Somos chamados a ajudar aqueles que precisam, aquelas multidões que estão ali em busca da palavra de Jesus,
em busca de alguém que lhe dê esperança. Um enfermo, quando se faz ser ouvido, quando alguém está ao lado dele conversando, aquilo aumenta a autoestima dele, aquilo aumenta a fé, aquilo lhe dá muita esperança. Temos que pedir a Deus, sempre que tiver uma situação dessa, que Deus nos dê disposição e também imaginação para que nós possamos ver que 5 pães e 2 peixes nós temos ali diante de nós para alimentar aquelas pessoas, seja um alimento físico ou um alimento espiritual, ou então curar alguém, pelo menos tratá-la. É a Deus, no momento, que temos que pedir essa disposição, essa imaginação para resolver, porque somos chamados por isso. Jesus chama os discípulos para fazerem isso, para ajudar aqueles que estão precisando. Alguém pode dizer, mas um paciente com Covid, ele é perigoso. Vamos orar a Deus, em oração pedir a Deus por aquela pessoa, para que Deus possa ouvi-la. Conclamar a Deus, orar a Deus, falar daquela pessoa a Deus, para que ela possa ser ouvida pelo Todo-Poderoso, pelo Pai Celestial. Essa é uma forma que podemos e devemos encontrar para se distribuir esses 5 pães e esses 2 peixinhos, não só para alimentar fisicamente, mas a alma, a fé, a esperança e a autoestima daquele que está precisando. Amados e amadas, que Deus nos dê sempre o pão da vida e o cálice da salvação. Amém!